Fala rapaziada, aqui é Cícero Trum e hoje a gente vai falar sobre o grupo B do Mundial de Clubes, o grupo de B de Botafogo, o atual campeão da Libertadores. E ao meu ver é o time que dentre os brasileiros nessa competição foi o que teve mais azar, pois caiu aí com o PSG, que é um time que está redondinho, né? Tá jogando muita bola, virou até um dos favoritos agora para faturar a Liga dos Campeões. Tem o Atlético de Madrid do Simeone, que é sempre um time extremamente difícil de ser batido, e ainda um dos anfitriões, o Seattle Sounders. Alguns comentaristas até falam que esse é o grupo da morte, mas ao meu ver, eu discordo, porque eu acho que o PSG e o Atlético de Madrid são muito superiores ao Botafogo e ao Seattle Sounders. O Botafogo principalmente, esse Botafogo, né, o Botafogo de 2025. Porque o Botafogo que a gente tinha do ano passado, aquele que venceu não só o Brasileirão, mas também a Libertadores, com Luiz Henrique e companhia, o Arthur Jorge no comando, estava super bem, né? Era um time que poderia de repente encarar ele igual para igual até o Atlético de Madrid. Acho que o PSG está um pouco acima, a gente vai comentar aqui sobre os times, mas esse Botafogo está complicado, né? Não está rendendo o esperado e perdeu jogadores realmente muito bons. Então, ao meu ver, seria a terceira força do grupo. Ainda também tem a possibilidade do Seattle Sounders fazer uma grande competição, estar jogando em casa, é um time que também tem qualidades. Mas por outro lado, eu tenho dúvida de como esses jogadores dos times europeus vão encarar o Mundial, né? Se por exemplo o PSG ganha aí o Campeonato Francês, que já ganhou, né? E a Champions League, imaginamos, né? Que é o alvo do PSG há tanto tempo e agora consegue. Como é que ele vai vir para essa competição? Talvez todo mundo em ritmo de férias, né? Porque já conseguiram o que queria, o time já... Na verdade, esses jogadores já estariam de férias se não tivesse o Mundial de Clubes, né? Então, talvez não estejam nem aí para a competição. O Atlético de Madrid também, vai que surpreende e consegue faturar o espanhol, eu acho difícil, né? Mas não é impossível, se os vacilos de Barcelona e Real acabarem acontecendo sempre aí, né? Então, a gente não sabe como que esses times chegarão para o Mundial. Então, vamos comentar primeiro sobre o PSG, que é, ao meu ver, o favorito desse grupo, é também o cabeça de chave. É um time que está jogando muita bola, né? Conseguiu se reinventar após perder os seus astros aí, principalmente o Mbappé, que foi para o Real Madrid. E até está na semifinal da Liga dos Campeões e não duvido que chegue até mais longe. Parece que o fato de não ter uma estrela grande no time fez o Dembélé render o que sempre esperava-se dele, né? E ele está arrebentando, fazendo muitos gols, assistências, jogadas lindas, o que sempre se esperou dele, um jogador de muita técnica, veloz, ambidestro. O treinador aí, espanhol Luiz Henrique, ele tem alternado entre os esquemas 4-3-3 e 3-4-3, adaptando-se às necessidades de cada partida. A construção de jogadas frequentemente inicia com a linha defensiva, composta por 2 zagueiros e 1 lateral, permitindo que o time ocupe o campo do adversário e facilite a circulação de bola para encontrar jogadores livres no meio de campo. No ataque não tem normalmente nenhum centroavante fixo, a não ser quando joga o Gonçalo Guedes, né? Mas normalmente é um ataque bem dinâmico. O Dembélé vem jogando nem de ponta, geralmente é de falso 9, né? E assim, infiltrando aí as defesas adversárias, caindo um pouco pelas pontas, pelo centro, tendo grande liberdade ali para comandar esse ataque. E a equipe busca ampliar o campo com passes rápidos e movimentação coordenada, criando espaços e penetrações para finalizações. Os laterais acabam aparecendo com muita frequência próxima da área adversária. Tanto é que Nuno Mendes e Hakimi tiveram juntos 30 participações em gols pelo menos. Na frente o Dembélé e o Kvaratskhelia vem destruindo as defesas, né, com muita velocidade e criação, principalmente pelas pontas. Além disso, o time possui muitos jovens e todos que entram no time mostram muita maturidade, como o Zaire Emery e o Barcola, que já eram sensações, mas agora tem o Désiré Doué, que vem se mostrando ainda mais preparado e promissor. E realmente é incrível a quantidade de craques que a França vem formando, né, no mundo do futebol. Eu acho que não vai demorar para ela conquistar mais uma Copa do Mundo. Então os pontos fortes aí do PSG, ao meu ver, é a versatilidade tática, é um time que consegue se adaptar à forma de que o adversário vem jogando e reage durante a partida caso precise. A mobilidade ofensiva é outro ponto que eu venho citar aqui. Os 3 atacantes são extremamente velozes, se deslocam para a direita, para a esquerda, para o centro do campo e acabam atrapalhando demais a marcação do adversário. Principalmente ali, como eu citei, o Kvaratskhelia e também o Dembélé. E o outro ponto forte é o banco, né, que é muito bom. Tem peças de reposição incríveis aí, esperando ali, caso tenha que fazer alguma alteração para o Luiz Henrique. Ele tem um vasto cardápio de jogadores ali para colocar e eles entrarem para mudar a partida. E o ponto que eu venho citar para melhorar aqui desse time é a consistência defensiva. Durante a partida, às vezes a defesa, apesar de ser muito intensa na marcação, acaba se atrapalhando bastante, se desconcentrando
em momentos cruciais quando enfrenta adversários do mesmo nível. Agora vamos falar então do Atlético de Madrid, que já adquiriu aí uma identidade, né, com uma filosofia de jogo do Simeone, que até nos últimos anos aí deixou de ser menos defensiva e acabou se adaptando, tem hoje mais recursos, mais criação, né, o time do Simeone. Antigamente era mais marcação, mas é claro que a base do estilo de jogo do Simeone e desse time do Atlético de Madrid, que já vem há muito tempo, já mais de 10 anos aí, né, com o Simeone à frente, é a intensidade, né, desses jogadores, e a disciplina tática deles. O Simeone vem escalando o time num 4-4-2 normalmente, prioriza a solidez defensiva, é claro, e também transições rápidas. Vem utilizando os dois atacantes aí móveis, não é nenhum centroavante paradão, é o Julián Álvares e também o Griezmann, que se movimentam por todo o campo, confundindo bastante a defesa do adversário. A equipe busca ampliar o campo com passes rápidos e movimentação coordenada, criando espaço para penetrações e finalizações. Defensivamente, o Atlético adota uma abordagem bem intensa, marcação individual e pressão alta, para recuperar a posse de bola o mais rápido possível. A equipe também busca induzir a saída de bola do adversário para setor mais frágil, encurtando os espaços e dificultando a progressão do oponente. E vai ser aí a equipe que vai fazer mais frente com esse time do PSG, vai dificultar bastante o estilo de jogo, né, porque é uma equipe que marca muito forte. E o confronto entre as duas equipes será na primeira rodada, então vai definir bastante coisa aí quem sair vitorioso, se é que alguém sair vitorioso. Os pontos fortes desse time aí, eu destaco a marcação, sempre muito boa aí, o estilo do Simeone de jogo é assim. São equipes que não deixam geralmente as estrelas do adversário ter muito espaço para jogar. É uma equipe que sabe pressionar muito bem ofensivamente ali, tanto é que o Griezmann, o Julián Álvares e os homens de frente, os pontas também, acabam fazendo muitos gols já na roubada de bola no campo do adversário. E ainda também, como eu citei antes, a mobilidade desse ataque, né? São dois atacantes que podem voltar, fazer um segundo atacante ou até participar do meio de campo, puxar para o meio, cortar para chute, enfim, são atacantes bem imprevisíveis. E o ponto a melhorar do Atlético de Madrid, de repente, é reforçar um pouco mais esse time. Eu acredito que o banco do Atlético de Madrid não é muito bom, então quando não tem jogadores como o Griezmann, por exemplo, ou o Julián Álvares, que vem citando os dois aqui, porque vem sendo os protagonistas aí nessa temporada, quando um deles não joga, a equipe sofre bastante, pois não tem peças de reposição. Durante a partida também, quando o Simeone quer fazer alguma alteração, dificilmente um jogador vai assim tirar um coelho da cartola, né? E agora vamos falar do Botafogo, que mudou de patamar, né? Apesar do time não estar lá essas coisas esse ano, o Botafogo dos últimos anos é outro Botafogo. Desde a chegada do Textor, talvez não no primeiro ano, mas no segundo já, a equipe vem contratando ótimos jogadores, vem montando equipes boas e também tendo elencos bons, pelo menos aqui para disputar Campeonato Brasileiro e competições aqui da América do Sul. E nesse ano também não é diferente. Ao meu ver, o problema do Botafogo foi a indefinição do técnico, né? O Arthur Jorge no começo do ano ia ficar, não ia ficar, ficou aquela lenga-lenga e acabou que ele foi embora. A equipe demorou para definir um treinador, pegou interino ali o Caçapa, ficou enrolando bastante quando deveria já ter contratado um técnico e ter feito um trabalho para longo prazo. É claro que agora o Renato Paiva foi contratado, tá um pouco aí, já deu uma melhorada no time, mas a cobrança está sendo grande. O elenco também está com problemas aí com o treinador, pelo que parece, com o Textor há muitas picuinhas, né? Como sempre falo, onde tem fumaça tem fogo, então algum problema ali no grupo tem. E eu nem sei se o Renato Paiva vai chegar até o fim aí para comandar o time nesse Mundial de Clubes. Fato é que o treinador português prefere utilizar aí o 4-3-3, explora a largura do campo com pontas rápidos e um centroavante forte que sabe fazer o pivô aí, que é o Igor Jesus. O Botafogo vem explorando 3 tipos de situações. O primeiro é ter bastante posse de bola, iniciando a construção de jogadas desde a defesa com passes curtos e movimentação coordenada. A transição rápida e movimentos oportunos, visando surpreender o adversário, aproveitando a velocidade de seus atacantes. E força bastante a jogada nos laterais, já que os jogadores dessa posição têm papel fundamental na criação destas jogadas, avançando ao ataque e proporcionando a amplitude do time. Com essa subida dos laterais, os volantes têm papel crucial, fazendo a cobertura dos laterais e na reposição defensiva, garantindo o equilíbrio do sistema do time. O Botafogo que também vai ter um grande reforço aí, que é o Wendel, né? Antes do Mundial. Foi contratado aí do Zenit, para mim é um meio campo que jogou muita bola no Fluminense, também no Sporting, estava bem no Zenit, então tem tudo para chegar e já entrar nesse time titular. Às vezes um jogador entra num time assim e faz uma diferença incrível, né? Era o que estava precisando para encaixar ali o sistema do treinador, mas também às vezes leva um tempo
para se adaptar, mas vamos crer aí que o Wendel vai entrar muito bem nesse time. E dessa forma, então, como ponto forte do Botafogo, eu cito aí o bom banco de reservas, né? Tem bastante opções interessantes aí no banco para poder fazer uma alteração, aí o Renato Paiva vai mudar o panorama da partida. E o ponto a melhorar é a eficiência nas finalizações. A equipe cria bastante oportunidade, tem ali um bom atacante que é o Igor Jesus, mas o time vem perdendo bastante gol, né? A gente vê aí nas estatísticas que finaliza muito e não faz tanto gol como deveria. E agora vamos falar do anfitrião, o Seattle Sounders, que é além de ser um anfitrião, um dos donos da casa aí desse Mundial, é uma equipe que foi recentemente, aí, em 2022, campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF. Mantém uma base de longo prazo já, tanto é que o técnico está desde 2002 trabalhando no time, já são mais de 20 anos aí dentro do clube, o Brian Schmetzer, mas ele como técnico é desde 2017, antes ele era auxiliar, trabalhava em outros ramos aí do clube. Nesta temporada o Sounders não vem bem, foi eliminado precocemente aí da Liga dos Campeões da CONCACAF e também não está bem na MLS, na sua conferência, não está nem brigando pelo título. O Brian vem utilizando aí algumas variações táticas, a 4-5-1 é a formação mais utilizada, já é a que ele utiliza há muito tempo, né? Visa equilibrar aí a posse de bola e a criação de jogadas, com dois volantes protegendo a defesa e um trio ofensivo apoiando o atacante. Às vezes ele utiliza um 3-6-1, empregada geralmente para explorar a largura do campo, com alas que avançam bastante, né? Dois meias ofensivos atuando atrás do centroavante e proporcionando maior presença no ataque. Uma equipe que faz uma pressão bem alta, né? Sempre busca recuperar a posse de bola rapidamente no campo do adversário, iniciando ataques em posições avançadas. Jogadores como o Pedro de la Vega e também o Jordan Morris utilizam movimentações dinâmicas, trocam bastante de posição e passes rápidos para desorganizar a defesa do adversário. E assim como o Botafogo explora bastante as laterais, principalmente a direita com o Alex Roldan, que avança muito e cria oportunidades através de cruzamentos e infiltrações. Alguns destaques individuais desse time: o Jesus Ferreira, recém-contratado, traz versatilidade no ataque, ele atua tanto como centroavante também como meio ofensivo. O Pedro de la Vega, que é um ponta argentino, ele tem muito talento, surgiu do Lanús, teve uma temporada marcada por lesões no ano passado, mas agora vem se destacando muito na criação de jogadas, mostrando uma ótima forma física e também técnica, né? O Jordan Morris, que é um ídolo do clube, com sua velocidade e capacidade de finalização, é uma peça-chave nesse ataque, oferece profundidade e perigo constante para as defesas. E ainda cito o João Paulo, que todo botafoguense conhece, né? Ele jogou um tempo já no Botafogo, inclusive antes de ir pro Seattle Sounders, ele era jogador do Botafogo, né? E já está há muito tempo ali no Seattle Sounders, virou um ídolo da torcida. Um jogador que já está veterano, mas que é bom. Ele marca bem no meio de campo, ele pode fazer aquele meia central, volante ou até meio ofensivo. Também tem um bom passe, mas é um jogador que tem que tomar cuidado, até porque é uma oportunidade aí de lei do ex que é perigosa, né? Então, como pontos fortes, citamos aí a versatilidade tática, é uma equipe que muda bastante de formação durante a partida, acaba liberando os pontas do nada ali, né? E faz uma função de 3 zagueiros e acaba surpreendendo os adversários. E o segundo ponto é que é uma equipe que cria muitas oportunidades, tanto pelas laterais como meio de campo, alternando essas situações durante o jogo de formação, leva bastante perigo para o adversário. E como pontos a melhorar, primeiro a consistência das atuações. Os jogadores estão muito irregulares nessa temporada. Há partidas em que o Seattle Sounders faz grandes atuações e há partidas em que está muito apático, né? Então vem alternando demais e sendo um problema isso aí para o time. E o outro problema, ao meu ver, é o posicionamento defensivo. A maioria dos gols que tomou aí o Seattle Sounders, pelo que eu observei, foi de mau posicionamento da sua linha de defesa, principalmente quando está com 4 jogadores ali. Os alas acabam subindo demais, né, os laterais, e acabam dando muito espaço. E a defesa também fica meio perdida em cruzamentos. Na primeira rodada aí, o Botafogo enfrenta o Seattle Sounders e é um jogo bem chave aí para ele. Porque se sai com uma vitória, às vezes até com um saldo ali, e rola um empate lá no PSG Atlético de Madrid, por exemplo, o Botafogo sai já na primeira rodada como líder do grupo. É claro que vai ser difícil ganhar do Seattle Sounders, mas eu acho que o Botafogo é favorito, mesmo jogando com o adversário sediando a competição. Então é bem importante porque, estando líder, depois ele enfrenta já com maior tranquilidade o PSG e o Atlético de Madrid e pode aí ficar mais fechadinho e explorar contra-ataques. Então, ao meu ver, há uma possibilidade sim do Botafogo se classificar nesse grupo, mas acredito que os outros dois times ali, os dois europeus, são os favoritos e dificilmente isso vai acontecer. O que mais me deixa intrigado aí é como realmente vão vir esses europeus, né? Porque a maioria dos jogadores já bem desgastado, a temporada bem complicada, né, na Europa. O PSG mesmo vai até o final aí, até na Champions League, provavelmente.
Então, vamos ver como é que vai ser a vontade desses jogadores em disputar essa competição e também como é que eles vão estar fisicamente. Mas é claro que time por time eles são melhores, né? E quero saber agora de vocês, meus amigos. Comentem aí como é que o Botafogo vai se sair nessa competição. Vai ser a grande surpresa? Vai se classificar e enfrentar de repente o Palmeiras já nas oitavas, que seria interessante um confronto brasileiro nesse Mundial no mata-mata? Ou vai ser o saco de pancadas? Ou então vai ficar na terceira posição e ver aí os dois europeus classificar? E se gostaram desse vídeo, peço a ajuda de vocês. Basta vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal. Eu vou comentar aqui sobre o Mundial de Clubes e também já compartilhe aí para o seu amigo botafoguense. Muito obrigado pela atenção, galera, e um abraço.